Fala aí, meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, dessa vez do sexto episódio da temporada 14, Vida Longa ao Rei. Quem narra o título desse episódio é o Kalmar, mas na República Tcheca colocaram o dublador do Rei Traimar e no Japão colocaram o dublador do Zane. Pois é. O episódio já se inicia com a Nia e a Maya sendo perseguidas pelos tubarões Reaper lá, enquanto elas estão nos mechs APS, né? E, tipo, elas estão desviando lá das fontes termais. A Nia reclama porque elas estão em desvantagem, já que o oceano, né, o mar sem fim, é o elemento daqueles tubarões. Mas a Maya a relembra, pois o mar também é o elemento dela, a água, né? Ou seja, os poderes dela são mais fortes ali. Então a Nia começa a usar água para atacar os tubarões Reaper, consegue acertar dois, mas tem um terceiro. Só que quando ela vai usar os poderes, a água acaba entrando no mech APS dela, que fica danificado. Eis que o Jay e o Lloyd aparecem, né, para resgatá-las. Enquanto isso, o Kalmar descobre, né, graças ao Glutinous e ao Gripe, que elas fugiram, as prisioneiras, né? Mas já mandaram os tubarões Reaper atrás delas. E o Kalmar diz, vocês são tolos por acaso? Eu preciso delas vivas. Ele diz, não, mas calma, nós captamos um sinal vindo do submarino deles. Elas voltaram pra lá, foram resgatadas pelos amigos. Não sabemos como eles religaram a energia, mas elas estão lá. Então o Kalmar percebe, né, que esses seres da superfície não são tão fracos quanto ele pensava. E declara que isso será divertido. Então, né, a Maya, dentro do Hydrobound, agradece ao Jay e o Lloyd por terem as salvo, né? E a Nia fica, não, peraí, você não falou que eu ia nos salvar? Ela, né, mas enfim, só pra te dar coragem. E aí, beleza. Só que os guardas Murray chegam e dizem, olha, vocês invadiram nosso reino. Então, vocês vão conosco até o Palácio Real, senão, vamos atacar o submarino de vocês. E a Pixel, rodando diagnóstico, percebe que se o submarino tomar outro golpe, eles já eram. Então, eles não têm escolha a não ser seguirem os guardas Murray. Então, eis que o Hydrobound é escoltado até o Palácio Real de Merlopia. Os ninjas até ficam impressionados, né? Eles são levados perante o rei Traimar, que os acusa, né, de invadirem a terra dele e tal, o palácio e perturbar a paz. Mas eles explicam, não, eles nem sabiam que existia mesmo um reino ali embaixo e que o submarino deles foi atacado pelo filho dele, o Kalmar, que inclusive sequestrou a Nia e a Maya e tá meio que soltando um monte de pulsos de energia para tentar despertar ao Odira. O Traimar fica chocado com isso, né? Pede para que o Kalmar e o servente dele, no caso o Gripe, sejam trazidos perante ele, sejam trazidos ali. E se a história for verdade, né, ele pede imensa desculpa aos ninjas, pois afinal de contas, faz tempo, né, que ele meio que fazia vista grossa para o que o Kalmar fazia, embora ele desaprove, né? Então o Kalmar chega, né, diz que tudo que os ninjas disseram é mentira, exceto a parte que ele destruiu o submarino, ele realmente fez isso. Ele é repreendido pelo pai e diz, não, peraí, né, a gente vive em paz com o pessoal da superfície, nós não mexemos com eles e eles não mexem com a gente. Mas o Kalmar diz que não, pois o mundo era deles, mas o pessoal da superfície roubou isso, vivem tirando recursos, essas coisas dos mares. Mas ele vai corrigir esse erro com o poder de Odira, né? E vai trazer a glória de volta para o reino de Merlopia. Porém, o Traimar fica irritado e diz, não, você não tem esse poder aqui. Eu sou o seu pai e o seu rei. Então, o Kalmar diz, só que você ser meu pai, eu não posso fazer muita coisa. Agora, sobre ser o rei... Então ele se revolta, ele pega o próprio tridente e ataca o pai. Então ele ataca os outros guardas, né, Murray, que estão ali, e começa a gritar pedindo ajuda, falando que os ninjas atacaram o rei. Basicamente ele os acusa, né? Os ninjas são atacados pelos guardas e eles têm que fugir dali. Então basicamente quem testemunhou o que aconteceu? Os ninjas, a Maya, a Pixel, o Kalmar e o Gripe. Então, como é que o pessoal vai saber a verdade, né? Eles são perseguidos pelo palácio. Então, o príncipe Bentomar chega desesperado ao saber das notícias, né?
E ele fala para o Kalmar que eles têm que ajudar o pai. Eles não podem desistir, eles têm que levá-lo até o médico. Mas o Kalmar diz, não, a gente não tem tempo para isso, Bento. Por favor, fica com o pai nos momentos finais dele, enquanto eu vou honrar seu último desejo. Eu vou derrotar aqueles seres da superfície que o atacaram, tá legal? Então ele pede para que os guardas Moray inundem o palácio e libertem mais tubarões Reaper. Mas o Bentomar não perdeu a esperança, né? E ele fala pro próprio pai que ainda dá tempo. Ele começa a carregá-lo nas costas, né? Os ninjas se veem perdidos no palácio, que começa a inundar, né? Eles colocam as máscaras dos trajes de mergulho. E aí a Pixel diz, Zane, você não precisa de uma máscara respiradora, não. Ele, mas enfim, né? Eu gosto de completar o visual. E aí que tá. Os tubarões Reaper chegam e o Lloyd diz, não, todo mundo parado, talvez eles não nos vejam. Só que não dá em nada, os tubarões estão vindo na direção, o Zane cria uma parede de gelo, o Jay fica zombando, né? Só que os tubarões começam a bater pra rachar o gelo. Então o Lloyd pede ajuda, né, pra abrir uma porta ali, os ninjas vão ajudá-lo. E aí, enquanto isso, em outro corredor, o Bentomar tá lá carregando o pai dele, né, dizendo que vai levá-lo até o médico. Porém, o Trimar diz, não, para, me bota aqui, eu preciso te falar uma coisa antes que seja tarde demais. Ele, não, pai, poupa suas forças. Ele, por favor, filho, você tem que saber a verdade. Não foram aqueles seres da superfície que fizeram isso comigo. Foi o Kalmar. Eu quero que você me prometa que vai ajudá-los a escapar daqui e que vai impedir o seu irmão antes que ele traga o caos para o nosso povo. O Bentomar promete, né, isso, ainda chocado. E o Trimar fala que o Bentomar pode até não ter o sangue dele, mas continua sendo filho dele e ele o ama, né? E assim, com o último suspiro, o rei Trimar morre. Pois é. O Gripe dá as notícias para o príncipe Kalmar, que diz, eu não sou mais um príncipe, eu sou o rei. E aí, né, os guardas Moray saúdam o mais novo rei de Merlópia. E assim se encerra o episódio. Pois é, gente, que episódio tenso. Mas vamos lá para as curiosidades, né? Esse episódio explica o motivo do Zane usar a máscara de mergulho no traje de mergulho dele, né? Só para completar o visual mesmo. Os dizeres vida longa ao rei normalmente são usados quando um herdeiro assume um trono após a morte do regente, né, do governante anterior. Então, isso meio que aconteceu agora, né? O Trimar morreu e o Kalmar assumiu. A morte do Trimar pode até mesmo ser uma referência ao filme O Rei Leão da Disney. Inclusive, a própria frase vida longa ao rei é dita pelo Scar no filme. No começo do episódio, quando a Anya e a Maya estão fugindo dos tubarões Reaper, a Maya fala, eles não sabem que gosto de metal é ruim? E a Anya diz, eu nem sei se eles ligam pra isso, mãe. Isso, na verdade, é uma referência a outras criaturas que já apareceram na série, que são conhecidas por comer metal. Por exemplo, aqueles Star Thief que aparecem na segunda temporada e aqueles parasitas espaciais que aparecem na terceira temporada. A cena, né, que os ninjas e o Kalmar estão conversando com o rei Trimar sobre o despertar da Wodira faz... No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you would